Agora, é um problema político só, não é um problema de a gente discutir, olha, e o que o Ministério Público Federal acha? A nossa opinião não conta, quer dizer, quer fazer uma entrevista amanhã depois sobre a minha opinião sobre cidadão, uma entrevista de pesquisa de opinião pública em que eu apareça só como um a mais, bom, é outra história. O senhor fala, o problema é político e de lei também, né? Um problema legal. Não, mas aí que a gente tem que se politizar no sentido de entender que a lei, a elaboração de uma lei é um ato eminentemente político. Ah, sim, claro. Então, a decisão de incluir ou não incluir o jogo como uma ilegalidade... Essa decisão é fruto de um ato político. Sim, até eu queria lembrar aqui o ex-deputado Dércio Knop, que quando deputado federal, eu acho que foi por volta do início da década de 90, ele assumiu uma posição de defesa do jogo e não sei se ele não encontrou respaldo do eleitorado, não sei o que houve, que o assunto morreu, não sei se alguém aqui na mesa soube de algum desenrolar disso. Pois é. Vários projetos tramitam hoje na Câmara dos Deputados, especialmente o projeto de Lei 278, que foi aprovado no Senado da República, autorizando aos estados a explorar a atividade lotérica. Muito embora tenha esse projeto tramitando lá no Congresso Nacional, nós entendemos, a associação entende, trazendo para o caso de Santa Catarina, que o governo foi extremamente cauteloso ao regulamentar a atividade lotérica aqui no estado. E ao tomar a iniciativa de editar o decreto, aprovando as resoluções que regulamentaram as loterias aqui, ele, ao nosso ponto de vista, não legislou sobre a atividade. Ele editou um ato normativo. E ele se utilizou, doutor Brandão, me parece que dos votos, né, do ministro Carlos Aires Brito, na ação direta de inconstitucionalidade 2847 do Distrito Federal e também nessa de Santa Catarina, onde deixou claro, expresso, de que aos estados é possível sim explorar a atividade, né, nas mesmíssimas condições da Loteria Federal. Né, e com o voto do Carlos Aires Brito e com o voto do ministro Público da Pertença também, relator da ação direta de inconstitucionalidade, que tratava da lei de loteria aqui de Santa Catarina, que ressalvou a lei criadora da loteria, é que o Estado, então, foi buscar, né, a partir de 3 pareceres jurídicos e o último da Procuradoria do Estado, regulamentar a atividade. Sim, mas o Estado, através do decreto, deu uma modernizada na lei, né? Porque a lei de 66 falava em loteria estadual impressa. Sim, nem existia videoloteria. Mas aí tu pode se utilizar da hermenêutica jurídica e pensar que tu não pode querer aplicar a legislação de 1966 agora em 2007. Me parece natural. Não pode se aplicá-la sem fazer uma interpretação melhor agora ao tempo mais recente. Me parece que é clara a interpretação evolutiva da norma. Né? Agora, se a atividade está devidamente regulamentada, se essa resolução contempla a forma regular de explorar-se a atividade, né, essa é outra discussão. Agora, se o Estado pode ou não pode editar um ato normativo, que não é legislar, não é criar nenhuma novidade sobre essa matéria, me parece que está bem claro no próprio Supremo Tribunal Federal. Renato, a ação direta de inconstitucionalidade 2996, que tratou da loteria do Estado de Santa Catarina. Eu acho que talvez não esteja claro, principalmente para o público, o porquê da discussão. Sim. Se a Lei 11.348 recentemente foi julgada inconstitucional, por que agora o Estado, através de um decreto, estaria, segundo se alega, inovando, legislando? Pois é, só para explicar o seguinte, então. A lei de 2000 foi considerada inconstitucional. Não existe mais. Não existe mais. Isso. E o governo, através do decreto, ou de um ato administrativo, pois é, através de um decreto, regulamenta a lei de 1966. Isso, que era uma lei anterior à Constituição Federal, portanto, segundo o próprio ministro, ao julgar a ADIM, asseverou que essa lei foi recepcionada. Precisava, então, ser regulamentada. Como é que se regulamenta uma lei? Através de decreto. Foi o que o governo do Estado fez agora recentemente. Renato, o ministro também disse que aquela lei não tinha importância no sistema. Não vamos nem declarar a inconstitucionalidade dela, porque ela não tem... Não ela está sob julgamento. Não, mas não estava sob julgamento. Não estava sob julgamento. Mas, na verdade, nós já tivemos quando nós tivemos essa discussão toda, em que o Ministério Público dizia que a lei de 2000 era inconstitucional e que estava tudo à margem da lei, a assessoria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado e associações de bingo defendiam que não era inconstitucional e foi declarado.
É questão de tempo de novo. Ou seja, então a Procuradoria não pode mais exercer a sua função. Pode e deve. Porque o Ministério Público acha uma coisa, nós temos que recorrer. Pode e deve. Continuamos defendendo. E cada vez que o Supremo disser que nós estamos errados, nós nos abaixamos a cabeça e cumprimos. Pode e deve, como também o Ministério Público deve exercer, né? Eu tenho uma curiosidade. Olha só, por que o governo do Estado, pertencendo a um partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, um partido que foi cortejado pelo governo para fazer parte da base aliada, por que o governo do Estado, em vez de optar pelo decreto, que é um caminho extremamente arriscado, porque arrisca-se, inclusive, a uma intervenção no Estado determinada pelo Supremo, isso é um risco que ocorre, por que o governo do Estado não optou para, perante a bancada do PMDB, fazer um projeto de lei e aonde? Aqui na Assembleia? Não, na Câmara. Nacional. Mas já tem um projeto, já foi aprovado no Senado e já está na Câmara. O governo do Estado não encampou esse projeto e vamos lutar por isso e vamos aprovar, que era o caminho político. Mas isso é para ampliar a atividade. Com o decreto nós vamos regulamentar apenas uma atividade menor. Me parece que o governo do Estado tomou essa iniciativa até mesmo para proteger a sociedade, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da associação. Porque a atividade devidamente regulamentada e as empresas credenciadas aqui no Estado para explorar essa atividade vai, no mínimo, impedir que que a atividade clandestina prospere aqui no Estado. Talvez tenha sido essa a iniciativa do governo. Senhores, você quer concluir? Pois não? Um comentário assim até para a comunidade jurídica aí, fazer um levantamento da legislação. Em 1944 foi editado o decreto 6259, que regulamenta até hoje e fundamenta hoje a criação das loterias. Esse decreto, o artigo 1º, 2º e 3º, previu a criação de loterias estaduais. Em 1967, o decreto 204, editado durante o recesso militar, fundamentado no AI 4, lá diante do poder do então presidente da República, editar normas sobre matéria financeira e administrativa, houve o recesso do Congresso naquela ocasião, mas o decreto 204/67, no artigo 33, também estabelece que as loterias criadas até aquela época manteriam-se regidas pelo decreto 6259 de 44. Com uma restrição. Com a restrição da emissão dos bilhetes impressos. Com a restrição da emissão dos bilhetes. Exatamente. A lei de contravenções penais também entendemos que prestigia as loterias estaduais, senão não existiria o artigo 53, que prevê como conduta vender bilhete de loteria fora do território do Estado que o autorizou. Bilhete. Então, vender bilhete de loteria dentro do Estado... Impresso. Claro, em 1976, não tinha nem computador. A máquina também era escrevida. Aí não precisava fazer uma lei regulamentando regulamentando o direito autoral em software. Quer dizer, até que... Claro que é necessário. Tanto é que existe uma legislação. Usava-se a mesma legislação do direito autoral. Só me permite concluir. Então, houve uma legislação tratando dessa matéria desde o ano de 1944. Há mais de 150 anos, as loterias estaduais existem no Brasil sem nunca antes terem sido acusadas, entre aspas, de conflitar com as constituições. Se o ente federal pode explorar essa atividade, a loteria, como fonte de receita importante para ações sociais, por que aos estados não é permitido isso? Então, me parece que o governo, verificando todo esse avanço legal e se fundamentando, inclusive, na ação direta, no voto do ministro Sepúlveda Pertence, no voto do ministro Carlos Aires Brito, é que veio regulamentar a atividade aqui por decreto. Sem, contudo, ao editar esse decreto, não legislou sobre a matéria. Eu poderia colocar uma outra questão? Vamos fazer o seguinte, procurador, para daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com, que hoje discute videoloterias, bingos, caça-níqueis em Santa Catarina, dentro da legalidade, na clandestinidade, o decreto estadual está dentro daquilo que prevê a legislação. Esse é o nosso assunto hoje. E mais, o procurador citou há pouco, por que não se cria um movimento no Congresso Nacional para permitir com que os estados legislem a respeito deste assunto, ou a União permitindo a atividade de bingos ou videoloterias, enfim. Revogando a lei da contravenção penal. Pois é, e será que há ambiente político para isso? Não dá para esquecer que o episódio Valdomiro Diniz praticamente sepultou a atividade de loterias no país do ponto de vista da legislação. O clima para encaminhamentos nesse sentido ficou bastante pesado depois das comprovações dos flagrantes de corrupção do ex-assessor do deputado cassado José Dirceu. Intervalo, até já.